Boa tarde, pessoal. O título do meu trabalho, como vocês podem ver, o repertório musical proposto pelos alunos e o ensino coletivo de música em uma escola municipal do Rio de Janeiro. Bem, meu nome é Vinícius, o meu orientador é o professor Sérgio Álvares. Rapidamente eu vou introduzir o que é a pesquisa. Enfim, está na área de concentração da educação musical, a linha de pesquisa Música, Educação e Diversidade, e pertencente ao grupo de pesquisa do professor, que é a musicalidade abrangente. Bem, o objeto principal do trabalho é o repertório musical que os alunos que vão ser pesquisados trazem de suas casas para as aulas de música na escola. A questão central da pesquisa é como esse repertório pode ser utilizado nas aulas de música. Dessa maneira, o objetivo é investigar o repertório, esse repertório que os alunos pesquisados trazem, e propor maneiras de integrar esse repertório nas aulas de educação musical em um contexto específico da educação básica municipal do Rio de Janeiro. As motivações iniciais. Por que eu cheguei a essas questões, a essa pesquisa? Primeiramente, eu trabalho há 3 anos no município do Rio de Janeiro como professor de música. Então, eu atuo como professor de música na rede municipal. A música na rede municipal é conteúdo, é uma disciplina da base curricular do município. Isso não é uma realidade ainda total do país, mas aqui no Rio de Janeiro já acontece há tempos. Assim. Quais foram as motivações iniciais? As dificuldades que eu encontrei com os alunos dos anos finais do ensino fundamental, 4º, 5º e 6º ano. As dificuldades como falta de interesse pelo repertório proposto pelo professor, uma das principais dificuldades. Essa dificuldade está interligada diretamente com uma série de outras dificuldades que é inerente ao contexto da educação básica pública do Brasil, de uma maneira geral. Esse tema é muito profundo. Essa pesquisa não pretende trabalhar essa questão diretamente, porque é uma questão muito delicada, né? Mas ela está aí, ela está presente, né? E a falta de interesse dos alunos também vem muito disso. Aí tem um autor que dialoga um pouco com isso, um sociólogo, Bauman, que ele vai dizer a respeito do gozo descartável, que ele entende que a sociedade atual, a sociedade líquido-moderna, descarta tudo com uma maneira muito rápida, é tudo muito efêmero, e as crianças e adolescentes que estão numa escola não estão fora disso. Então, o que o professor de música propõe, às vezes, é muito fácil de ser descartado por eles. E ele ainda vai dizer que é uma divergência entre gerações. Ele diz que as gerações mais velhas, elas ainda têm a tendência de esperar que as gerações mais novas se tornem como as mais velhas. Isso já não acontece mais. As gerações mais novas vão, por exemplo, uma geração, um pai de 30 anos que tem um filho. O filho, quando tiver 30 anos, ele não vai ser o pai de 30 anos. Ele vai ser um outro homem de 30 anos, diferente daquele pai, porque o mundo está em constante modificação e essas gerações não se encontram mais. Então há uma espécie de desentendimento entre essas gerações e que geram muitos conflitos dentro da sala de aula. Porque o professor não entende a geração jovem e o jovem muito menos entende a geração do professor. Então o Bauman ajuda a entender um pouco essas dificuldades. As questões norteadoras do trabalho, então, as questões estão diretamente ligadas à pesquisa, ao objeto da pesquisa, que é o repertório. Qual o repertório que os alunos ouvem em casa? Segunda questão, quais as mídias os alunos usam para ouvir esse repertório? Terceiro, como eles ouvem? Aí tem uma pesquisadora portuguesa, Palheiros, em 2006 ela fez um trabalho muito interessante sobre modos de ouvir música. Ela vai discutir como essas crianças e adolescentes ouvem música num determinado contexto.
se elas ouvem como música de fundo, se elas ouvem atentamente, se elas ouvem brincando, se elas ouvem jogando, se elas ouvem almoçando, enfim. E as questões norteadoras em relação à questão central da pesquisa é como trabalhar o conteúdo musical nas aulas de música por meio do repertório proposto pelos alunos. Quais são esses conteúdos? Esses conteúdos o referencial teórico vai nos dizer rapidamente. É uma observação. Essa pesquisa não pretende defender o uso exclusivo do repertório musical proposto pelos alunos nas aulas de música na escola. Ou seja, essa pesquisa não pretende defender que utilizar o repertório que os alunos trazem das suas casas é uma fórmula mágica para salvar a educação musical na educação básica. Não. Ela só quer dizer que nós não podemos fechar os olhos para isso, nesse contexto. Que vão ser utilizados outros repertórios? Sim, os professores, nos determinados contextos, vão decidir isso. Agora, fechar os olhos para o que os alunos trazem é o mesmo que dizer que o gosto dele não me interessa, que a informação que ele traz, que o discurso que ele traz, né, que a música é um discurso dele, não me interessa. Então, como professor, isso é uma posição a ser questionada. O referencial teórico vai tratar dessas três temáticas, basicamente: mídia e educação, repertório dos alunos e como se trabalhar o repertório dos alunos em sala de aula. Listei rapidamente alguns teóricos que falam sobre questão de mídia e educação. Kate Swanwick, na sua obra Música, Mente e Educação, que foi traduzida para o português em 2014, ele lança um conceito muito interessante, que é a cultura comum das comunidades escolares. Ele diz que as mídias é como uma espécie de cultura comum das comunidades escolares, porque a hibridização está tamanha nas escolas que o que há de comum nisso é o que a mídia propõe. E aí o Louis Porcher, que é um educador francês, em 74 ele lança esse conceito de escola paralela, que ela é ligada à televisão. Naquela época a internet não era a internet que é hoje, né? Então ele trabalha a questão da televisão. Ele diz que a televisão é uma escola paralela, que os alunos aprendem de fato com a TV e que o professor naquela época já não dava muita atenção a isso. Aí o Paulo Freire, juntamente com o Sérgio Guimarães, que foi aluno de doutorado do Louis Porcher, eles escrevem um livro chamado Educar com a Mídia, que também trabalha essas questões. Enfim, em relação ao repertório dos alunos, a Graça Palheiros também vai nos ajudar assim, a enfatizar essa questão. Não vou ler essas citações para tentar concluir melhor. E como trabalhar o repertório dos alunos, eu vou utilizar os conceitos do professor Sérgio Álvares, que é o título do projeto, Musicalidade Abrangente, que propõe a integração do saber, né, o saber não fragmentado, que está baseado no conceito da Gestalt, que o todo é maior que a soma das partes. E esse todo são as três disciplinas, modalidades musicais, que é apreciação, interpretação e criação. Essas três disciplinas atreladas, interligadas, enfatizam um saber não fragmentado. Outro educador que também, de uma certa maneira, defende isso é o conhecido Swanwick, que com a sua orientadora Cecília Cavalieri também elaboraram alguns trabalhos aqui no Brasil, e ela vai dizer do equilíbrio qualitativo dessas modalidades, que essas modalidades têm que ser equilibradas qualitativamente. Para terminar, a metodologia, assim, eu vou dizer mais ou menos o que eu já estou fazendo, o que eu pretendo fazer, que é uma pesquisa em estado inicial. É uma pesquisa de característica híbrida, porque pode ser também quantitativa e qualitativa, porque o grupo pesquisado vão ser alunos dos anos finais do ensino fundamental da escola. Eu pretendo pegar 3 turmas de 6º ano, então levando em conta que cada turma tem 30 alunos, né, 90 alunos, então é um quantitativo muito grande de alunos, então vai ter muito dado para ser catalogado, então eu acredito que pode ser considerado dessa maneira.
Vai ser um estudo de caso, vou aplicar questionários que pretendem discutir o repertório, as mídias e os modos como as crianças ouvem. E num outro momento eu pretendo fazer uma revisão bibliográfica sobre essas práticas, apreciação, interpretação, criação musical, para depois tentar propor, tentar discutir, tentar refletir sobre a aplicação do repertório com essas três práticas interligadas. Nesse contexto específico da Educação Básica Municipal do Rio de Janeiro, a qual eu trabalho, que é numa escola municipal no bairro de Fátima, chamada Escola Guatemala. Isso. E a criança não tem muito isso, talvez. Né? E, no caso, até que ponto o professor ele não tem um papel de combate, né? É um combate assim, numa linha, posso dizer assim, até um combate que já está perdido, mas de alguma forma. E quando você fala que a televisão ela é um meio é uma escola, mas tem um juízo de valor aí, né? Porque senão você não escolhe repertório, você não escolhe o que vai ser passado na televisão, por exemplo. E aí parte do pressuposto que você vai questionar esses valores, né? Sim, claro. Como é que é isso? Essa é uma realidade, a gente não pode negar tudo isso que você falou, de fato. Agora, a questão a gente não está na casa dos alunos, né? E eles vão continuar assistindo essas coisas. Né? Eles vão continuar assistindo TV, eles vão continuar vendo YouTubers, eles chegam a cada dia com coisas novas, assim, o professor a todo dia está surpreendido, né? Porque a gente, como eu disse no início, a gente não acompanha essa geração e vice-versa. E de fato tem muita coisa que a gente, como cidadão, né, nem como professor, como pesquisador, não, como cidadão, a gente acha que não é cabível para aquele aluno, para aquela idade, acho que aqueles conteúdos não é legal para aquela idade, mas o fato é que na casa dele ele ouve aquilo. Isso não quer dizer também que a gente tem que colocar isso na sala de aula, né? É uma questão muito delicada que o professor tem que ver com muito cuidado, né? Ah, tá bom, vamos trabalhar o repertório que ele ouve em casa, mas espera aí, qualquer coisa que ele pediu eu vou colocar? Não sei também que se é assim. É uma questão super delicada, mas o que eu disse, o professor, no primeiro momento, ele não deve fechar os olhos para isso. Por exemplo, um estilo que é muito, muito, muito ouvido de uma maneira geral é o funk, né? E o funk tem braços, né, que às vezes nem a direção da escola vai permitir que se ouça. Oi. Tendência da desqualificação. Né? Sim. Até certo ponto é um pouco. Eu usar um termo pesado, mas não vou usar. Preconceituosa. Mas isso aí dá margem, por exemplo, a você investigar os elementos que deram origem, por exemplo, a essa. Essa dificuldade minha eu tenho especificamente com alunos de 4º, 5º e 6º ano. Os alunos menores, eles aceitam muito bem música folclórica, aceitam música que o professor traz numa boa. Os alunos mais adolescentes é que dá essa quebra. Então, os alunos mais novos, o professor propõe uma coisa
folclórica, enfim, acaba dando certo, assim, de uma maneira geral. Só um esclarecimento rápido. Você não tem que ensinar eles a ler partitura. De maneira alguma. Eu posso ensinar. Tem orientações que eu ensino, que para o professor ensinar algum tipo de leitura, mas não leitura tradicional. Pode ser uma leitura qualquer, uma escrita qualquer. Né? Eu queria falar assim, que eu acho que a questão do repertório no país como o Brasil é impossível. Né? Então, muito variado. Mas eu acho que o importante é você desenvolver uma reflexão crítica sobre o que você está ouvindo. Eu acho que isso é a função do educador. Né? Então, se ele está querendo trazer, ele quer estudar aquela música, você pode ter um outro tipo de música, mas ele não está interessado nessa música, ele está interessado naquela. E se você começa a ver, olha bem essa música, tem uma visão crítica em relação àquilo, eu acho que você muda. E aí você começa a aperfeiçoar e você começa a trazer o interesse do aluno por outras músicas. Tudo psicossom e a música é de consumo. E a mídia, ela pega bravo, ela pega pesado. E ela é difícil. É uma luta. Boa sorte. Alguma questão, algum comentário? Depois desse boa sorte. Temos um minuto ainda. Eu posso falar um pouco? Eu dou aula em ensino médio, também eu dou aula no conservatório. E aí, quando eu comecei a dar aula no ensino médio, a pergunta, né, o que eles ouvem, né? E aí, eu já tinha passado pela adolescência há algum tempo, meus filhos eram pequenos ainda, então eu estava bem afastada do repertório do adolescente, né? E aí a gente, então, nas aulas, a gente criou um momento que a gente chama de apreciação. E aí, a apreciação, a gente discute, inclusive, o que é apreciar, né? Que é ouvir e depois emitir uma opinião, falar o que achou, né? E aí a gente combina, então, que nesse momento, assim, é em silêncio, é ouvindo, é prestando atenção na música. E aí, então, cada aula é um que leva uma música a um aluno, né? Qualquer música, professor? Não. Tem que fazer parte do seu repertório. Tem que ser música que você ouve. Essa é a condição. Seu dia a dia. É, né? É, professora? Então é isso, pode ser. E aí aparece o que eles ouvem. Qualquer coisa. Um hibridismo de coisa. Porque não existe um repertório, né? Às vezes tudo isso Aparece, até Beethoven aparece. Uma música só. E aí é o momento, isso que a Thelma fala, é o momento de conversar, né? Então, que música é essa? Primeiro que a gente lida com ela como música. Então, eu faço, se aparecer um gospel, em nenhum momento eu vou, esse é o salmo, não sei quanto, é música. Tem introdução, que instrumentos tocam, tem repetição, tem um solo, tem uma hora que o instrumento toca sozinho, a gente vai lidar com ela como música. Parâmetros musicais. Isso, né? Aí acabam entrando os conteúdos, né? E aí refletir também a partir do que é aquilo, né? É o funk, sei lá, o que é, né? E quando eu faço a avaliação com os meninos, geralmente eles falam que é a parte da aula que eles mais gostam, porque eles passam a conhecer músicas que eles nunca colocariam para ouvir, porque é isso, o repertório é muito variado, né? Então, assim, não tem receita, né? O que você falou, né? Não é achar que isso vai salvar um mundo. Parabéns, super obrigado.